O torcedor corintiano acordou mais uma vez com aquele misto de ansiedade e apreensão, sabendo que a rotina do clube nos últimos tempos tem sido marcada por uma sucessão quase interminável de notícias que mais parecem capítulos de uma novela dramática. O Parque São Jorge vive um momento de tensão, instabilidade e incertezas que parecem consumir as energias de quem acompanha diariamente. Naquela quinta-feira, parecia que tudo aconteceria junto como um combo pesado de notícias ruins, que juntas formam um retrato alarmante da crise que assola o Corinthians em várias frentes. Logo nas primeiras horas do dia, o nome de Memphis Depay tomou conta das conversas internas. O holandês, principal estrela do time, um jogador com talento indiscutível e uma responsabilidade enorme dentro do elenco, havia sumido do treino na quarta-feira, sem qualquer aviso. A ausência após o feriado parecia à primeira vista apenas um deslize, mas no contexto conturbado em que o clube vive, a situação ganhou contornos bem mais sérios. No Corinthians, onde o ambiente político e financeiro está longe de ser estável à falta de comunicação e justificativa oficial, logo gerou desconforto e levantou suspeitas. A inquietação não ficou restrita ao vestiário ou à comissão técnica. A diretoria também sentiu o impacto do sumiço repentino. Em qualquer clube organizado, algo assim já motivaria um posicionamento rápido e uma cobrança firme, mas no Corinthians, com o turbilhão que é a gestão atual, tudo ficou ainda mais complicado. O silêncio do jogador, até sua reapresentação na manhã seguinte, apenas alimentou rumores e reforçou a ideia de que havia uma insatisfação muito maior por trás daquela ausência. Quando Memphis finalmente apareceu no clube, a expectativa era de que pudesse haver um esclarecimento capaz de amenizar os ânimos. Ele se reuniu com as figuras centrais do futebol corintiano no momento. O presidente interino Osmar Stabile, o executivo de futebol Fabinho Soldado e o técnico Dorival Júnior. O encontro foi tenso, carregado de uma atmosfera que refletia o desgaste vivido pelo clube em diversos setores. Depois disso, o Corinthians soltou uma nota oficial comum em situações assim, afirmando que o jogador havia manifestado o desejo de permanecer no clube e que o assunto estaria encerrado. Mas qualquer torcedor sabe que uma nota oficial no Corinthians, sobretudo nos últimos anos, raramente significa o fim de uma novela. Por trás daquela nota, as conversas extraoficiais revelaram que o clube aplicou uma multa financeira a Memphis pela ausência. Esse detalhe aparentemente simples carrega uma complexidade enorme quando colocado no contexto da crise financeira que o clube enfrenta. Como multar um atleta que está com salários, direitos de imagem e premiações atrasados? A situação beira o absurdo e mostra o nível de confusão que domina a gestão atual. E não é só isso, Memphis já havia notificado o clube formalmente por essas pendências numa clara demonstração de descontentamento que ultrapassa o campo das simples reclamações. A ausência no treino, portanto, não foi um ato isolado, mas uma espécie de resposta do jogador a todo o desconforto que sente dentro do clube. Ele não escondeu isso quando falou com o elenco, pediu desculpas e explicou que a atitude não foi um ato de indisciplina gratuita, mas sim um reflexo do ambiente instável em que vive o Corinthians. O jogador revelou que se sente desamparado sem uma comunicação eficaz entre diretoria e elenco, o que só piora o clima de insegurança já instalado. Isso evidencia uma falha grave na estrutura do clube, pois o elo entre os jogadores e a gestão deveria ser forte, claro e constante para evitar exatamente esse tipo de desgaste. Esse papel de comunicação, que antes era desempenhado com mais proximidade por Pedro Silveira, agora parece vazio e Memphis sente essa ausência profundamente. A troca de responsáveis dentro do clube parece ter criado um vácuo que prejudica a confiança do elenco e a coesão interna. E quando a confiança falha, todo o ambiente fica suscetível a rupturas, crises e desentendimentos que acabam refletindo diretamente dentro de campo. Mesmo com toda essa turbulência, o técnico Dorival Júnior tem convicção de que Memphis será titular na partida contra o Bragantino no fim de semana. Tecnicamente, não há dúvidas de que ele é um dos melhores jogadores do elenco, talvez o mais decisivo. Sua experiência e qualidade são insubstituíveis, especialmente num momento em que o time sofre com tantas ausências e problemas. A questão que fica no ar
é se o clube, diante de sua crise financeira, conseguirá manter um jogador desse calibre em sua folha salarial. Mas até que se tenha uma decisão mais clara, o mais sensato é aproveitar o talento que está disponível, mesmo que isso gere tensões nos bastidores. Enquanto o drama em torno de Memphis se desenrolava, outro escândalo veio à tona envolvendo o ex-presidente Andrés Sanches. Ele admitiu ter usado o cartão corporativo do Corinthians para despesas pessoais durante o Réveillon de 2019 para 2020. Foram gastos de cerca de R$9 mil em hospedagem e restaurantes, numa viagem ao litoral nordestino, um valor nada desprezível. Especialmente para um clube que enfrenta tantos problemas financeiros. Andrés alegou que foi um erro, justificando a confusão entre os cartões do banco pessoal e corporativo que estariam ligados. Ele afirmou que acionou seu jurídico e que pretende ressarcir o clube com juros e correção. Mas a dúvida que fica é se isso só veio à tona por causa da investigação jornalística ou se teria sido corrigido espontaneamente. Mais grave ainda é o fato de que essa não foi a única despesa pessoal paga com o cartão do clube. Apurações indicam que logo após o Réveillon também houve gastos em Fernando de Noronha, incluindo restaurantes e até compras em joalherias. Andrés voltou a reconhecer essas despesas e disse que também irá ressarcir, mas esses fatos abrem uma ferida profunda na questão da governança do Corinthians. Como é possível que tais gastos tenham passado batido pelo Conselho Fiscal? Como? Ninguém levantou suspeitas ou exigiu uma apuração mais rigorosa? A resposta parece dolorosamente clara, porque ninguém queria mexer nisso na época. E hoje, de forma irônica, essas mesmas figuras que protagonizaram esses episódios controversos ainda mantêm voz ativa dentro do Conselho de Orientação do clube, influenciando decisões importantes. No mesmo dia, outra bomba caiu sobre o Corinthians, a denúncia formalizada pelo Ministério Público contra o presidente afastado Augusto Melo e outros ex-dirigentes. Eles são acusados de crimes gravíssimos, como furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro, tudo relacionado ao polêmico caso da contratação da casa de apostas Vidbet como patrocinadora master do clube. Segundo o inquérito da Polícia Civil, há evidências claras de que mais de R$1 milhão foi desviado por meio de empresas fantasmas, configurando uma operação complexa de lavagem de dinheiro. Os termos da denúncia são contundentes e assustadores, falando em caminhos tortuosos e ilegais, empresas manifestamente fantasmas e valores escusos. Se a denúncia for aceita pelo juiz Augusto Melo, passará a responder oficialmente pelos crimes, iniciando uma etapa judicial que pode se arrastar por anos e trazer consequências devastadoras para sua carreira e para a imagem do clube. O Ministério Público ainda exige que os envolvidos devolvam ao Corinthians cerca de R$40 milhões quantia, que corresponde ao prejuízo estimado com o contrato fraudulento. Em poucas horas, o torcedor viu o clube ser abalado por uma sequência preocupante, a insubordinação do principal jogador, os gastos irregulares de um ex-presidente e uma denúncia criminal contra o presidente afastado. É um cenário que expõe as fissuras do clube em praticamente todas as áreas administrativa, financeira, política e até técnica. É como se a cada dia que passa o Corinthians descesse um degrau na escalada para se reconstruir, caindo num fundo do poço que parece não ter fim. O que mais entristece é que, mesmo sendo um clube de enorme tradição e torcida apaixonada, o Corinthians vive um momento de descrença generalizada. Em vez de unir forças e se fortalecer diante das dificuldades, o que se vê são disputas internas, vaidades exacerbadas e um desgaste que afeta todos os níveis da instituição. O momento pede união, clareza de propósitos e compromisso real. Mas o que domina é a sensação de que o clube está à deriva, refém de erros do passado e de personagens que ainda controlam os bastidores sem uma visão clara de futuro. Neste quadro, Memphis, o jogador acaba se tornando um símbolo perfeito do Corinthians, atual talento e potencial sim, mas envoltos numa realidade caótica, mal administrada e prestes a ruir. A dúvida que paira no ar é se o clube terá a força
E a capacidade institucional para se reerguer, ou se continuará refém de ciclos viciosos que o mantém preso numa espiral negativa? O torcedor, que sempre foi o coração pulsante do Corinthians, vive um momento de paciência cada vez mais limitada. O amor pelo clube é gigante, mas a frustração cresce a cada notícia ruim, a cada promessa não cumprida e a cada troca de comando, que não traz resultados concretos. A pressão nas redes sociais, as manifestações nos estádios e até mesmo os protestos fora deles são sinais claros de um povo que não quer mais aceitar a situação como normal. Porém, mudar uma instituição desse tamanho e complexidade não é simples. O Corinthians é um gigante do futebol nacional com uma história riquíssima e uma enorme base de fãs. Enfrenta também uma dívida bilionária que limita as possibilidades de investimento e obriga a diretoria a tomar decisões difíceis, como vender jogadores e cortar custos. Essa equação complexa desafia quem está no comando e exige uma gestão com visão estratégica, transparência e capacidade de diálogo. Neste momento de crise, o comando interino representado por Osmar Stabile tenta segurar as pontas, buscar um mínimo de organização e acalmar os ânimos. Mas o que o Corinthians realmente precisa é de um projeto sólido e de longo prazo, com liderança forte e ética para recolocar o clube nos trilhos e devolver a alegria aos seus torcedores. Enquanto isso, cada notícia, cada episódio negativo só alimenta a ansiedade e o desejo de mudanças urgentes. O Corinthians está em uma encruzilhada e o caminho que escolher determinará seu futuro nos próximos anos. Os corações corintianos continuam batendo forte com esperança e um amor inabalável, mesmo diante da tempestade que teima em não passar. Enquanto as manchetes estampavam as dificuldades do Corinthians, o ambiente dentro do clube parecia ainda mais pesado. O dia a dia no CT Joaquim Grava estava tomado por conversas tensas e olhares desconfiados. Para muitos jogadores, a confiança na estrutura do clube já estava abalada há tempos, mas os episódios recentes agravaram o clima. A ausência de Memphis, seguida pela reunião na diretoria, virou tema de debates discretos nos vestiários, onde se refletia o desgaste entre atletas e dirigentes. Não era apenas sobre a ausência de um craque em um treino, tratava-se de um sinal claro de que o vínculo entre as partes estava fragilizado. O técnico Dorival Júnior, por sua vez, buscava manter a serenidade e o foco da equipe mesmo, sabendo que os problemas externos interferem diretamente no desempenho dentro das quatro linhas. Para ele, a prioridade era recuperar a concentração do elenco e garantir que o time pudesse render o máximo nas próximas partidas, especialmente contra adversários que vinham embalados. Porém, Dorival sentia na pele a dificuldade de trabalhar em meio a um cenário político turbulento e uma pressão constante por resultados imediatos. A pressão vinda das arquibancadas e das redes sociais era imensa. A torcida, embora apaixonada e fiel, não escondia a frustração e o descontentamento. As cobranças por mudanças urgentes e por mais transparência cresciam dia após dia. Muitos torcedores acompanhavam o noticiário e se perguntavam como o clube poderia conviver com escândalos financeiros, disputas internas e uma falta de comunicação que parecia interminável. A voz do torcedor, que já foi capaz de transformar estádios em palcos de festa e vibração, agora ganhava tom de protesto, algo que refletia o desespero por dias melhores. No meio desse cenário, a situação financeira do Corinthians continuava sendo um ponto crítico. Dívidas acumuladas, salários atrasados, dificuldade em negociar renovação com jogadores e a necessidade de vender atletas de destaque para equilibrar as contas criavam uma pressão constante sobre os dirigentes. A folha salarial inchada combinada, com receitas instáveis, fazia com que decisões difíceis fossem tomadas com frequência, muitas vezes afetando diretamente o rendimento do time. E a presença de jogadores como Memphis, que demandam altos investimentos, tornava o desafio ainda maior. A situação da contratação da casa de apostas Vidbet, denunciada pelo Ministério Público, trouxe à tona uma ferida aberta que o clube tentava esconder há anos.
A investigação revelou não apenas um caso de corrupção e desvios milionários, mas também a fragilidade dos mecanismos de controle interno do Corinthians. A falta de fiscalização e de transparência nas gestões anteriores possibilitou que recursos fossem desviados, prejudicando diretamente o clube e seus torcedores. Essa revelação aprofundou o sentimento de que a estrutura política do clube precisava passar por uma reforma urgente. Com a denúncia criminal contra Augusto Melo e os ex-dirigentes, o Corinthians ganhou mais um capítulo preocupante em sua já tumultuada história recente. O desvio de mais de R$1 milhão, a existência de empresas fantasmas e a lavagem de dinheiro colocam em xeque a credibilidade da instituição. O fato de esses dirigentes ainda ocuparem cargos importantes dentro do clube, mesmo após as denúncias, alimenta a desconfiança e dificulta o processo de reconstrução. No meio de tudo isso, a figura do presidente interino, Osmar Stabile, ganha relevância. Ele tenta mostrar que está trabalhando para recuperar o controle do clube, buscando reorganizar as finanças, negociar dívidas e estabelecer um ambiente de maior transparência. No entanto, sua missão é árdua. O legado deixado pelas gestões anteriores é pesado demais e o tempo que resta até as próximas eleições é curto. Além disso, as interferências políticas internas, que continuam sendo uma constante, dificultam a tomada de decisões eficazes. Enquanto isso, o elenco segue sua rotina entre treinos, jogos e viagens. Muitos jogadores têm consciência da instabilidade, mas tentam se preservar, focar no futebol e evitar se envolver em polêmicas. Contudo, para alguns atletas, a falta de perspectiva e as promessas não cumpridas acabam minando a motivação. A saída de peças importantes e a demora em regularizar pagamentos são fatores que comprometem a coesão do grupo. O episódio envolvendo Memphis serve como um alerta para a diretoria. Sem uma gestão firme e transparente e voltada para o diálogo, a relação com os jogadores pode se deteriorar ainda mais. O holandês, apesar de toda a sua qualidade, não está imune às dificuldades que o clube enfrenta. Sua insatisfação pública reflete o que muitos sentem em silêncio. E se jogadores de peso começam a questionar o projeto do Corinthians, a situação pode se agravar rapidamente. Além dos problemas internos, o Corinthians ainda enfrenta a pressão das competições. O Brasileirão segue intenso e disputado e o clube precisa somar pontos para se manter longe da zona de rebaixamento e sonhar com voos mais altos. Cada resultado negativo reverbera fora de campo, amplificando a crise e aumentando a cobrança sobre jogadores e comissão técnica. O torcedor quer ver raça, empenho e, sobretudo, resultados que possam aliviar a pressão. Nesse momento, a reconstrução do Corinthians passa necessariamente por mudanças profundas. É preciso revisar estruturas, implementar uma gestão transparente e estabelecer um projeto claro que envolva não apenas a diretoria e jogadores, mas também conselheiros, patrocinadores e principalmente a torcida. A unidade em torno do clube, que já foi um dos maiores trunfos da instituição, precisa ser retomada com urgência. As denúncias, os escândalos e as dificuldades financeiras são sintomas de um problema maior que está ligado à cultura política do clube e à forma como o futebol é gerido. A profissionalização das áreas administrativas, o controle rigoroso das contas e a comunicação clara e constante são passos fundamentais para evitar que erros do passado se repitam. No campo, a equipe precisa se reinventar. A comissão técnica, liderada por Dorival Júnior, busca encontrar uma identidade tática que tire o máximo proveito do elenco disponível, mesmo com limitações financeiras e desfalques. A capacidade de resiliência dos jogadores será testada nas próximas semanas, assim como a habilidade da diretoria em manter um ambiente minimamente saudável para que o futebol possa prevalecer. Para os torcedores, apesar da decepção, a chama da paixão ainda não se apagou. Muitos seguem apoiando o time nos estádios e nas redes sociais, esperando que a crise seja um ponto de virada e que o Corinthians possa voltar a ser competitivo, organizado e vitorioso. A esperança é a última que morre e no coração corintiano ela pulsa forte mesmo diante de tantas adversidades. O clube mais popular do Brasil está diante de um desafio histórico.
reerguer-se depois de tantos escândalos, recuperar a confiança da torcida e construir um projeto sólido para o futuro não será tarefa fácil. Será necessário empenho, coragem e mudanças reais para que o Corinthians volte a ocupar o lugar que merece no futebol nacional e internacional. Enquanto isso, cada notícia, cada episódio serve como um lembrete de que o caminho para a recuperação é longo e cheio de obstáculos. Mas a grandeza do Corinthians está justamente em sua capacidade de superar crises e renascer das cinzas. Se os dirigentes, jogadores e torcedores estiverem unidos, será possível construir uma nova história onde erros do passado não mais se repitam e o clube volte a brilhar dentro e fora dos gramados. O futuro do Corinthians está nas mãos de todos que o amam. E mesmo em meio a tempestades, essa paixão jamais será apagada. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. No mundo do futebol, os rumores e especulações costumam movimentar os bastidores tanto quanto as partidas em campo. E um nome que vem ganhando destaque nas últimas horas é o do zagueiro Marquinhos, atualmente no Paris Saint-Germain, mas que pode estar prestes a protagonizar uma verdadeira reviravolta em sua carreira. Circula entre torcedores e jornalistas a possibilidade de que o brasileiro, conhecido como um dos maiores pilares defensivos da história recente do clube francês, esteja de olho em um novo desafio no futebol brasileiro, mais especificamente no Corinthians. Marquinhos, cujo nome verdadeiro é Marcos Awais Correa, é um zagueiro que conquistou fama mundial graças à sua técnica apurada, liderança e capacidade tática dentro de campo. No Paris Saint-Germain, ele se tornou uma referência, sendo peça fundamental nas conquistas nacionais e até mesmo em campanhas europeias. Mas, segundo fontes próximas ao jogador, o interesse de Marquinhos em retornar ao Brasil teria crescido nos últimos meses. E o Corinthians surge como um destino possível e atraente para essa nova etapa. O clube paulista, conhecido por sua torcida apaixonada e por sua tradição no cenário nacional, estaria disposto a fazer um esforço para trazer o defensor para reforçar sua zaga, que busca estabilidade e comando. A chegada de um jogador do calibre de Marquinhos poderia representar uma mudança significativa para o time alvinegro. Não apenas na parte técnica, mas também na liderança do elenco. Afinal, o zagueiro acumula experiência internacional e um currículo invejável, atributos que poderiam elevar o patamar do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro e até mesmo nas competições continentais. Apesar de ainda não haver confirmações oficiais, o burburinho é forte entre os torcedores nas redes sociais e nos bastidores do futebol. Fontes ligadas ao clube dizem que o Corinthians acompanha com atenção a situação do jogador no Paris Saint-Germain, principalmente com o mercado europeu agitado e possibilidades de transferências a qualquer momento. Marquinhos, por sua vez, estaria aberto a um novo desafio e motivado pela ideia de vestir a camisa de um clube com tanta tradição e torcida fervorosa. O fato é que a especulação em torno de Marquinhos no Corinthians já movimenta debates entre fãs e analistas, que veem no zagueiro uma peça capaz de comandar a defesa alvinegra com autoridade e experiência. Se o acerto acontecer, será um marco na história do futebol brasileiro, trazendo um dos grandes nomes do cenário europeu para o futebol local. Resta agora aguardar os próximos capítulos desse possível dia histórico para o Corinthians e para Marquinhos, que, se confirmar essa mudança, certamente entrará para a memória da torcida como um dos maiores reforços da era moderna do clube. Até lá fica o burburinho e a expectativa por essa novela que promete movimentar o mercado da bola. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!